Você está assistindo algo que pode destruir vidas em segundos. Transmissões que mostram mortes reais, crimes sendo cometidos e tragédias que jamais deveriam ter ido ao ar. Estamos falando dos momentos mais perturbadores já capturados na televisão ao vivo. E você provavelmente não imagina o quão chocante alguma dessas transmissões realmente foram. Então prepare-se, porque hoje você vai mergulhar no iceberg mais sombrio da história da televisão mundial. Mas antes de começar, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele like, para assim ajudar o vídeo a ser entregue para mais pessoas, e então a gente continuar criando mais conteúdos como esse para vocês aqui no canal. Você consegue imaginar assistir a uma das maiores rivalidades do esporte se transformar em uma conspiração criminosa transmitida ao vivo? Em 6 de janeiro de 1994, Nancy Kerrigan, uma das melhores patinadoras dos Estados Unidos, estava se preparando para o campeonato nacional quando sua vida mudou para sempre. As câmeras capturaram o momento logo após o treino, quando um homem de jaqueta preta se aproximou por trás e golpeou sua perna direita com uma barra retrátil. O que se seguiu foram os gritos desesperados de Nancy, um momento que se tornou icônico na história do esporte. Inicialmente classificado como um ataque aleatório, a investigação revelou uma conspiração bem mais sinistra. O ex-marido da sua rival Tonya Harding havia contratado o atacante para eliminar Nancy da competição. E o mais chocante disso tudo, Tonya não apenas sabia do plano, mas ajudou a financiar e forneceu informações cruciais sobre onde Nancy estaria treinando. Em 28 de junho de 1997, milhares de pessoas lotaram o MGM Grand Arena em Las Vegas para assistir ao que deveria ser a luta do século. Em vez disso, testemunharam um dos momentos mais bizarros da história do boxe. Mike Tyson, frustrado por estar perdendo a luta, fez algo impensável. Arrancou um pedaço de 3 centímetros da orelha de Evander Holyfield, como uma mordida. As câmeras capturaram tudo, desde o momento da mordida até Tyson cuspindo um pedaço da orelha no ringue. Quando a luta continuou, ele mordeu a outra orelha de Holyfield, levando a sua desclassificação completa. O que você viu naquela noite não foi apenas uma luta que saiu do controle, mas um homem completamente perdendo a sanidade diante de milhares de espectadores. Você já se perguntou como é possível enganar uma nação inteira em tempo real? Em 15 de outubro de 2009, Richard Heene ligou para a emergência relatando que seu filho Falcon estava preso em um balão caseiro voando pelo céu do Colorado. Yeah, it's a flying saucer. It's a flying saucer? Yeah. And that's gone too, right? I'm sorry? How long, is the flying saucer gone as well? Yeah, about 20 minutes, I think. They've both been missing for about 20 minutes? Yeah. Okay. We gotta get my son. Okay. Hang on just 1 second. Don't hang up, okay? Just a minute. I'm going to ask all three of you to hang on just a minute because we have rather an incredible breaking news story that we're following right now. And this is coming to us out of Colorado. What you all see right there is an experimental aircraft that inside of which is a 6-year-old boy. Por quase 2 horas, o mundo inteiro assistiu com horror enquanto helicópteros perseguiam um balão, temendo pela vida da criança. Quando o balão finalmente pousou, descobriu que ele estava vazio e uma busca desesperada começou. Falcon foi então encontrado escondido no sótão de casa, aparentemente com medo de ser punido. Tudo parecia um final feliz até que naquela mesma noite, durante uma entrevista ao vivo ao canal CNN, Falcon disse as palavras que destruíram a farsa. Vocês disseram que fizemos isso pro show. A investigação revelou que toda a situação foi uma encenação elaborada para conseguir um programa de reality show. A família havia construído o balão como parte de uma proposta televisiva e Falcon deveria ter se escondido apenas brevemente, mas acabou dormindo no sótão. Falcon, did you hear us calling your name at any time? You did? You did? Why didn't you come out? You guys said that we did this for the show. Yeah. Você pode não conhecer essa história, mas provavelmente já viu as imagens. Em 7 de novembro de 1940, apenas 4 meses após sua inauguração, a terceira maior ponte suspensa do mundo
começou a balançar violentamente durante uma tempestade. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. O que deveria ser uma maravilha da engenharia se tornou um pesadelo transmitido ao vivo. Do Tacoma News Tribune ficou preso no meio do caos. Ele abandonou seu carro enquanto pedaços de concreto caíam ao seu redor, deixando para trás seu cachorro Toby, que estava com muito medo para sair do veículo. Cinegrafistas corajosos documentaram toda a destruição. A estrada se dobrava, a ponte girava em direções opostas, até que finalmente uma seção de 183 metros desabou direto para o rio que estava abaixo dele. As imagens em cores foram compradas pela Paramount Studios e se tornaram algumas das filmagens mais famosas de desastres estrutural já capturadas. Tragicamente, o cachorro Toby foi a única vítima fatal desse colapso, pois não conseguiu ser resgatado a tempo. Durante os prêmios Tony de 2009, Bret Michaels subiu ao palco do Radio City Music Hall para uma performance especial, mas quando saiu do palco após sua apresentação, algo terrível aconteceu. Uma pesada peça do cenário desceu e o atingiu diretamente na cabeça, derrubando ele no chão diante das câmeras ao vivo. O que inicialmente pareceu um acidente menor se revelou muito mais sério. Meses depois, Michaels foi hospitalizado com uma hemorragia, um tipo de sangramento cerebral que quase matou ele. Sua equipe legal acreditava que o golpe havia enfraquecido os vasos sanguíneos do seu cérebro, criando um efeito dominó que culminou na emergência médica. E o mais revoltante, Michaels havia pedido especificamente orientações sobre como sair do palco com segurança, mas apenas disseram para ele sair pela parte de trás, o que levou diretamente para o caminho do cenário que descia. Por mais de 3 décadas, Wetten Das dominou a televisão noturna alemã, apresentando pessoas comuns tentando feitos extraordinários. Mas em 4 de dezembro de 2010, o programa cruzou uma linha que jamais deveria ter cruzado. Samuel Koch, um estudante de teatro de 23 anos, apareceu para realizar uma aposta envolvendo botas de canguru com rolas. Seu desafio era dar cambalhotas sobre 5 carros em movimento, incluindo um dirigido por seu próprio pai. O que você precisa entender é que isso não era apenas perigoso, era uma receita garantida para um desastre. As câmeras capturaram tudo. Koch superou facilmente os 2 primeiros carros, mas quando chegou ao terceiro, dirigido pelo seu pai, algo deu errado. Ele perdeu o equilíbrio no ar e caiu de cara no chão do estúdio. A transmissão ao vivo cortou imediatamente para o público chocado, enquanto Thomas Gottschalk parou o programa pela primeira vez da sua história. Koch foi levado às pressas para a cirurgia com fraturas na coluna vertebral. Os médicos confirmaram que ele estava paralisado do pescoço para baixo. Uma lesão que mudaria sua vida para sempre. O incidente foi tão traumático para o cantor Justin Bieber, que deveria se apresentar naquela noite, que ele cancelou sua participação. Em 29 de abril de 1992, você pode assistir uma cidade inteira explodir em violência através de suas telas de televisão. The Rodney King beating case found not guilty on all counts except one. That announcement set off a firestorm of uncontrolled riots and violence that is still going on tonight, and it's been an ugly, terrible situation all night long. Quando um júri absolveu 4 policiais de Los Angeles de quase todos os cargos relacionados à agressão de Rodney King, uma surra de 81 segundos gravados em vídeo. A resposta foi imediata e devastadora. As transmissões ao vivo mostram Los Angeles se transformando em uma zona de guerra. Helicópteros de notícias capturaram multidões incendiando os edifícios, saqueando lojas e atacando motoristas em intersecções como Florence e Normandale, onde o caminhoneiro branco Reginald Denny foi arrastado do seu caminhão e espancado com um tijolo. O que tornou isso ainda mais perturbador foi que você pode assistir a polícia se retirando dos pontos mais violentos, deixando bombeiros para lutar contra incêndios, enquanto recebiam tiros de atiradores. As imagens aéreas da QTLA mostram ruas inteiras iluminadas pelas chamas, enquanto estações locais repetiam um vídeo da surra de King junto com a violência em tempo real. Por 3 dias você assistiu uma das maiores cidades americanas queimar enquanto 63 pessoas morriam. Mais de 2.000 ficaram feridas e bilhões em danos se acumularam. Em 18 de junho de 2008,
algo aconteceu na televisão japonesa que forçou o país inteiro a repensar seus programas de variedades. Durante um programa de TV, conhecido por seus desafios físicos caóticos, o apresentador Tetsushi Yanagida participou espontaneamente de uma corrida de revezamento em um campo de arroz alagado. O que você precisa entender é que esse campo tinha apenas 15 centímetros de água sobre uma camada densa de lama sólida. Yanagida, calculando mal a profundidade, tentou um mergulho de cabeça e atingiu violentamente um fundo sólido, quebrando instantaneamente sua coluna cervical. As câmeras capturaram tudo. O apresentador ficou imediatamente paralisado do pescoço para baixo, com o rosto submerso na água suja. E o mais perturbador disso tudo, seus colegas de elenco inicialmente deram risada, pensando que era parte do show, e até empurraram sua cabeça para mais fundo ainda na lama, tentando tornar a situação mais engraçada para o público. Por 15 segundos mortais, você pode assistir Yanagida lutando para respirar com as vias aéreas bloqueadas pelo barro espesso, enquanto as pessoas ao redor riam da sua agonia. Apenas quando ele parou de responder às provocações, foi que perceberam que tinha alguma coisa errada. Em 28 de setembro de 2012, você pôde assistir a Fox News transmitindo ao vivo uma perseguição policial em Phoenix, Arizona, que se tornou um dos momentos mais traumáticos da televisão americana. Donato Romero, um homem de 33 anos com histórico criminal, havia roubado uma Dodge Caliber vermelha após bater em outro veículo roubado. Por quase 90 minutos, as câmeras do helicóptero da Fox seguiram Romero enquanto ele fugia pelo tráfego em alta velocidade, disparando contra carros da polícia e até mesmo contra o próprio helicóptero que filmava tudo. O apresentador Shepard Smith narrou toda a perseguição tensa quando Romero parou de repente perto da fronteira com a Califórnia. Naquele momento, Romero saiu correndo para um campo no deserto, puxou uma pistola do seu cinto e tirou sua própria vida com um tiro na cabeça. Tudo transmitido ao vivo para todo o país. A Fox cortou imediatamente para o comercial, mas era tarde demais. Milhões de pessoas acabaram de assistir um homem tirar a própria vida. O que tornou isso ainda mais trágico foi descobrir que os 3 filhos de Romero, de idades entre 9 e 15 anos, encontraram o vídeo online e reconheceram o próprio pai. Sua mãe processou a Fox, alegando que as crianças sofreram sintomas semelhantes, transtorno de estresse pós-traumático, após ver essa cena do seu pai na televisão. Em 5 de julho de 2020, na China, você pôde assistir um dos casos mais perturbadores de manipulação midiática já registrado. Xu Guo apareceu na televisão como um marido desesperado, suplicando por ajuda para encontrar sua esposa desaparecida. Ele ofereceu uma recompensa de 100 mil yuans e participou de várias entrevistas na televisão, implorando por informações sobre o paradeiro da sua esposa. A polícia conduziu uma busca massiva, revisando mais de 6 mil horas de gravações de câmera de segurança, interrogando moradores de 379 casas no complexo residencial do casal. Mas tinha um problema: não existia evidência alguma de Layla saindo do prédio. As câmeras mostravam ela entrando, mas nunca saindo. Quando os investigadores drenaram o tanque da comunidade, encontraram fragmentos de tecido humano, e o teste de DNA confirmou que era o da Layla. E o homem que chorava na televisão pedindo ajuda para encontrar sua esposa era, na verdade, o assassino dela. Quando os investigadores drenaram todo o tanque da comunidade, Xu confessou quase imediatamente quando confrontado com as evidências, e na noite de 4 de julho, ele havia dissolvido pílulas para dormir no leite da Layla. Quando ela ficou inconsciente, ele a sufocou com um travesseiro, desmembrou seu corpo num banheiro e descartou os restos através do vaso sanitário e do lixo da comunidade. Durante semanas, você assistiu um assassino interpretar o papel de marido aflito na televisão nacional, manipulando a simpatia pública enquanto escondia o seu crime hediondo. Em 15 de abril de 1989, você pôde testemunhar uma das maiores tragédias esportivas da história se desenrolar ao vivo na televisão. 53 mil torcedores se concentraram em um estádio de futebol para uma semifinal da Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest. O que você não podia ver através das câmeras era que atrás da arquibancada, uma multidão perigosa estava se acumulando nos pontos de entrada obsoletos, projetados para números muito menores de pessoas. Às 12h52 da tarde, com o início da partida se aproximando, o comandante da polícia David Duncanfield autorizou a abertura do portão C para aliviar a pressão dos que estavam do lado de fora. Centenas de torcedores se precipitaram através da abertura, sendo canalizados por um único túnel, então as já superlotadas sessões 3 e 4. Às 3 da tarde, quando a partida começou,
os espectadores próximos à frente estavam sendo esmagados contra as barreiras e as cercas do campo, lutando para tentar respirar. As câmeras capturaram um momento quando a cobertura da partida mudou de repente para o caos que estava se desenrolando. Você conseguia ver corpos se amontoando contra a cerca do campo, pessoas desesperadas tentando escalar as barreiras para escapar da morte, e a polícia inicialmente interpretou a crise como uma tentativa de invasão do campo. As ambulâncias só foram autorizadas a entrar no estádio às 3h17, depois que a maioria das vítimas já haviam sofrido asfixia por compressão fatal. Você assistiu 94 pessoas morrerem no local, incluindo adolescentes esmagados contra as barreiras de aço. Mais 2 morreram depois e a última vítima permaneceu em coma até 1993. Ou seja, 4 anos depois desse acidente. A polícia de South Yorkshire imediatamente culpou torcedores bêbados sem ingressos, uma narrativa amplificada por sessões de imprensa e pelo próprio estádio, que falsamente alegou que os torcedores forçaram a abertura do portão C. Por 27 anos, as famílias lutaram contra essa versão oficial, finalmente descobrindo evidências de declarações policiais alteradas e relatórios de segurança suprimidos que confirmaram o gigantesco acobertamento que havia ocorrido. Na noite de 2 de dezembro de 1984, você pôde testemunhar através da reportagem ao vivo uma das piores catástrofes industriais da história. Na planta de pesticidas da Union Carbide, em Bhopal, na Índia, trabalhadores notaram leituras erráticas de pressão em um tanque que armazenava isocianato de metilo, um composto químico bem volátil. Sem que eles soubessem, a água havia se infiltrado no tanque a tubulações corroídas, desencadeando uma reação química incontrolável. Os sistemas de segurança não funcionavam, um depurador de gás havia sido desativado há semanas e uma unidade de refrigeração estava vazia, e as torres de queima projetadas para destruir gases tóxicos não estavam ativadas. À meia-noite, uma nuvem leitosa de gases letais se deslocou em direção aos bairros mais pobres da cidade, sem qualquer alerta oficial. Quando os moradores acordaram, estavam se asfixiando com olhos e gargantas queimando. Milhares de pessoas caminharam às cegas pelas ruas escuras, vomitando e sem entender o que estava acontecendo. As transmissões mostraram corredores de hospitais transbordando com vítimas lutando para respirar, corpos se amontoando em necrotérios improvisados. Por um amanhecer, o bairro inteiro estava coberto de cadáveres humanos e animais. Mais de 15 mil pessoas morreram imediatamente, enquanto mais de 500 mil sobreviventes sofreram cegueira, fibrose pulmonar e danos neurológicos. Bom, você acabou de mergulhar nos momentos perturbadores já capturados pela televisão ao vivo. Cada um desses eventos representa não apenas uma tragédia individual, mas um momento onde a tecnologia de transmissão ao vivo colocou o mundo inteiro como testemunha de horrores que jamais deveriam ter sido vistos. Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar o que você achou e se você sentiu falta de algum vídeo, eu quero muito ler a opinião de vocês, beleza?